Oi, pessoal! Esse é o nosso primeiro encontro aqui. A gente quer agradecer vocês, a presença de todo mundo. A gente está muito animado com esse projeto. Vamos trocar várias ideias aqui. E a gente queria começar se apresentando, né? Já que é o nosso primeiro encontro, né, Bruna? Oi, Sim, Bruna! primeiro. E aí, gente, a primeira conversa Então, de algumas. isso. Então, estamos pensando aí uns temas legais, umas coisas legais para a gente trazer. Né? E assim, vamos começar então nos apresentando, porque como é o primeiro vídeo, né? A maioria das pessoas ainda não nos conhece. Eu me chamo Sim. Laís, eu sou mãe do Miguel, mãe da Beatriz, que está na barriga, mãe de gato também. Sou De pet. estudante de psicologia, estou no 10º período, estou terminando agora, e sou formada em Direito, tenho pós em Psicologia Jurídica, então são áreas que conversam entre si. E tô aqui com a Bruna, que é minha amiga aí de um bom tempo já, né, Bruna? E a Já gente está com tem. esse projeto, Sim. Oi, gente. Meu nome é Bruna. Sou natural aqui de Goiânia. Me formei em 2017 em Direito, com Direito. Especializada hoje na área da saúde, Direito da Saúde. E já tem um tempo que a gente vem conversando sobre esse projeto, tomando confiança, debatendo alguns temas mais sensíveis. E nós decidimos ter essa conversa informal, leve, tranquila, né? E pedimos também a interação de vocês. Nós estamos completamente aqui abertas a sugestões, dúvidas, perguntas, né? Acredito que vai ser experiências, muito né, Bruna? Quem quiser contar as isso, experiências também, acho muito com, enriquecedor. com certeza. Eu acredito que vai trazer um norte e também ventilar, né, esses assuntos que às vezes não são debatidos no dia a dia. Às vezes nem Exatamente. as pessoas nem sabem de muitas informações sobre, acredito que vai ser muito enriquecedor, né, para todo mundo. Sim. É um projeto que nasceu no nosso coração, principalmente com o interesse de ajudar, né, Bruna? De trazer informação. Porque a gente sabe que hoje na internet a gente encontra um monte de coisa e muita coisa que não agrega, né? Muitas vezes. Às vezes a gente está ali rolando o feed e vendo, né? Exatamente. Tantas informações, tantas coisas que não agregam, enfim. Então a gente pensou em uma forma de agregar um pouco com a Com leveza internet. É, e, com essa e ferramenta que a gente tem, né? E nossa, principalmente de informar, de trazer algum tipo de direcionamento, alguma coisa nesse sentido, né? É claro que não é uma terapia, não é uma um encontro com consulta, né? advogado, mas no que a gente conseguir, né, direcionar, a gente, Com certeza. né, Há uma Bruno? grande parcela da população, principalmente a população mais carente, que ela sequer tem conhecimento desses temas, que muitas vezes para a gente é bem corriqueiro, tem no dia a dia, mas já em alguns ciclos sociais, eles são muito menos debatidos ou completamente desconhecidos. Sim, E nós no dia a dia pessoas lesadas, né, por isso, por não conhecer seus direitos ou por sequer conhecer fatos que acontecem no dia a dia, né, como alguns que a gente vai trazer daqui a pouco, uhum, estatísticas, lei uhum. sobre estética, que é um tema que milhares, eu diria que a maioria, né, das mulheres não sabem nem De alguma do forma que se só. trata, qual o procedimento que configura isso, o que assim, não há todo o turbilhão ali de hormônios, da situação, dessa fase, né, da gravidez. Então, Sim, muito conturbada, a pessoa não, ela nem sequer sabe que sofreu, ou como não sim. sofrer, como se posicionar, ou o que fazer. Não tem ideia, né? Acredito que essas informações são bastante úteis e que nós podemos chegar a um denominador comum aí e trazer sempre aqui mais informações de forma informal, assim, leve, descontraída. E é interessante, Bruna, você falar, assim, pontuando rapidamente, essa questão da violência obstétrica, por exemplo, porque enquanto a gente estava fazendo as pesquisas de estatísticas e tal, para trazer nesse vídeo, eu fiquei pensando, né? Eu coletei o número, a estatística, e eu pensei, eu sou um número dentro dessa estatística, porque eu pessoalmente sofri violência obstétrica Olha, quando eu perdi o meu primeiro bebê, né? Então, não.
quando eu parei para pensar nisso, eu pensei, eu não sou apenas um número dentro da violência obstétrica, eu sou uma pessoa que sofreu com a solidão, que sofreu com a violência, que sofreu, poderia ter sofrido uma depressão pós-parto. Então, assim, não é apenas um número, né? É muito mais do que um número, Não né? é, Então, são vidas. e são esses pontos mais sensíveis que a gente quer, né, Bruna, trazer aqui, levantar o debate, esses pontos que se encontram entre o direito e a psicologia. Então, esse é o São nosso maior intuito, né? Então, vai por Informar. aí. Acredito que vai ser enriquecedor e nós precisamos desse tipo de debate, nós precisamos desse tipo de conversa, porque nós vemos, como você disse agorinha, cada vez mais a internet tem se enchido de informações, infelizmente, muitas vezes vazias, né? Sem nenhum propósito, com um propósito puríssimo de entretenimento. Uhum, E enquanto esses assuntos que atingem cabalmente milhões de pessoas, eles sequer são conhecidos. Direitos que não são conhecidos, pessoas que diariamente começam a tomar medicação, começam a fazer vários tratamentos, e elas não sabem do que tem direito, elas não sabem nem o que aconteceu com elas. Outras pessoas que também não têm conhecimento disso dizem, é frescura. Ah, você tá viajando, nada a ver. Ai, mas agora com essa... Nossa, hoje tá todo mundo falando disso. Ai, que bobeira, na minha época não é assim. Mas é porque nunca foi assim. Nunca deveria ter sido assim, na verdade, né? uhum, uhum, uhum. Enfim, É acredito que vai interessante ser... você tocar nesse ponto, porque a gente entra já na parte de estatísticas, de modo geral, e me remete muito a uma das estatísticas que eu coletei, que é no sentido de que é, o Brasil ele é o terceiro pior país relacionado com saúde mental em um ranking de 64 países. Então, ele é o terceiro pior. Meu Deus, olha, É, deixar já aqui começa aberto que aí. estatísticas Exatamente. aqui, né? Nós estudamos individualmente, a gente está trazendo agora sem ter conversado antecipadamente. E Até linkando, né? isso ali, a gente só falou, ó, vamos falar ali de uma lista bem rápida de temas, mas aqui a gente não está sabendo de uma das estatísticas de uma para Exatamente. outra. E aí, Terceiro lugar. em Terceiro lugar. terceiro lugar, e quando você fala isso, né, da nossa cultura, da gente às vezes não considerar algumas coisas, a gente pensa que, ó, 5% dos brasileiros fazem terapia. Então, assim, é claro que há uma dificuldade de acesso, econômico, né, Bruna? Existe essa dificuldade. A gente sabe que o Brasil é um país difícil, com altas taxas de tributos e tanta coisa. É difícil para o povo brasileiro. A terapia devia ser mais acessível, né? Mas não é só isso. Existe uma questão cultural também, né? A Por cultura de trás que de quem tudo faz isso, né? terapia é Tem uma doido, raiz ali, né? Para que dê esse existe. fruto, tem uma raiz ali de baixo, né? Cultural, Exatamente. econômica. Exatamente. Eu acho que cultural muito, porque a terapia ainda está muito ligada com essa ideia de é um problema para Tem pessoa problema. que tem problema. Então, assim, se a gente parar para pensar, nós somos um país que não temos saúde mental, assim, uma saúde mental muito precária da população e uma baixíssima taxa de pessoas fazem terapia e, de fato, tentam resolver essa questão, né? É claro, existem inúmeros fatores e a gente poderia adentrar em cada um aqui, mas não vem ao caso. É só para a gente ter uma ideia mesmo de como funciona, né? Pincelar aí, né? Esse Pincelar, quadro. exatamente. De O sofrimento, que né? me chama atenção nisso é porque, bom, 64% você trouxe, né? Que tem essa saúde cinco mental por cento limitada, uhum, fragilizada aí, né? uhum. E aí eu penso o seguinte, ok, 64%, né? Mas e os Não, são outros? 64 países e ele está em terceiro Ah, lugar dentro desses 64, entendeu? dentro dos 64. Mundialmente, são 720 milhões de pessoas que sofrem algum transtorno. É. Muita coisa. Mas, assim, mesmo assim, a informação ainda que eu pensei que rapidamente vai se aplicar. Se essas pessoas, né, se essa parcela da população tem algum tipo de problema aí, tem algum tipo de fragilidade, né, que ela precisa ser trabalhada na terapia, e ela não trabalha, que basicamente só 5% está trabalhando, então
o ciclo de convivência dessas pessoas automaticamente vai ser sobrecarregado com as demandas psicológicas dessa população. Exatamente, Então, ou exatamente. seja, temos uma população, uma porcentagem fragilizada mentalmente, psicologicamente, psiquiatricamente, muitas vezes ali, emocionalmente, e Uhum. nós temos um ciclo de Afetando família, as pessoas ao trabalho, redor. amigos, exatamente, que Uhum. está sobrecarregando e afetando essas pessoas, que com certeza vão, a curto, médio ou longo prazo, também ter sintomas desse estresse Com de certeza, conviver com uma pessoa assim. Então, assim, com é um certeza. efeito de escape, né? É um efeito Uhum. dominó, na Uhum. verdade. E geralmente a pessoa que está cuidando de alguém que tem algum transtorno, que sofre de alguma coisa, ela às vezes não se acha no direito de sofrer. Porque tem alguém que parece estar sofrendo mais do que ela, mas esse Isso é forte. sofrimento Ter o direito de dela sofrer. talvez seja até maior e talvez ela entre nesse ciclo de um sofrimento causando o outro. Então, como é E a importante. culpa, né? Nossa, eu não Exatamente, deveria estar me sentindo assim. exatamente. Então, quem cuida também tem que ser cuidado, né? Quem cuida também merece ter esse olhar, porque senão a gente entra num ciclo de repetição de transtorno, E né? com 5% somente da população sendo tratada em terapia, com certeza não vai se chegar a um resultado muito bacana, né? Exatamente, É, é, exatamente. é realmente, é realmente assustador. É, É é assustador. assustador. Bom, sobre isso, eu trouxe um dado aqui sobre a saúde pública e a privada, só para a gente ter uma leve noção, né? Hoje, a estatística mostra que nós somos mais ou menos em torno de 203 milhões de brasileiros. Dessa população, 190 milhões usam a rede de saúde pública, né? O SUS, Sistema Único de Saúde. 80% exclusivamente usa o SUS. Ou seja, imagina 80%, né, da nossa população sobrecarregando um sistema que já é muito precário, já debilitado, infelizmente por outros fatores, né, que não vamos abordar aqui hoje, né, de política, economia, mas o que eu quero dizer é cada vez mais um sistema sobrecarregado, né? Sim. Sobre os planos de saúde, nós vemos uma demanda sim da população que vai até o plano, até o convênio médico, buscar algum tipo de tratamento. Aqui, gente, eu estou falando de um tratamento como um todo, tanto de saúde física quanto mental, psicológica. Segundo a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, em dezembro de 2023, esse dado é bem recente, passou de 51 milhões de usuários de plano de saúde. Então, nós vemos uma demanda crescente dos planos de saúde, porque a população ela está se vendo carente, muitas vezes, do Sistema Único de Saúde, do SUS, e corre para a iniciativa privada, para o convênio médico, para tentar ali buscar algum tipo de tratamento. Eu falo de todas as áreas. Né? Temos os planos também exclusivamente odontológicos, passam de 32 milhões de usuários também. Mas, volto a dizer, somos 203 milhões de brasileiros. É muita coisa, né? É uma demanda muito grande na área da saúde. Uhum. Poucos profissionais. Aqui a gente também não vai entrar nesse mérito, mas desvalorizados. Uma classe profissional na saúde aí, né? Eu não vou. Cansada. É, São todos, né? São de fato todos, né? Até quem tá lá na ponta, até quem tá lá na uhum. base, Uhum. muito desvalorizados em todos os âmbitos Uhum. mesmo. E é engraçado aqui que a minha cabeça ela já vai olhando a situação com o olhar Conectando. da psicologia, né? Ah, Porque quando você fala das pessoas que muitas vezes recorrem a um plano de saúde, até porque muitas vezes elas já tentaram de outras formas, não deu certo, elas precisam de algo, né? Então elas recorrem a esse plano de saúde. Quanto sofrimento por trás de tudo isso, até a pessoa chegar naquele momento que ela vai, por exemplo, realizar uma cirurgia bariátrica ou que ela vai realizar um procedimento que ela precisa, né? Então, quanto sim. sofrimento nessa trajetória de Até busca chegar lá. até chegar lá, em um país que está abarrotado, né, na saúde, abarrotado de pessoas que Ah, aí sim. vem também o que você levantou, que é a questão emocional das pessoas que estão ali dentro, que tratam, né, dos médicos, o cansaço, não apenas físico, mas também emocional, né? São muitas horas de trabalho. Então, assim, tem muita coisa envolvida, né?
Não só dos Uma médicos, dos coisa vai enfermeiros, para outra, técnicos, todo mundo. um efeito dominó. É um efeito É um dominó. tal do efeito dominó. Realmente vai Exatamente. pegando ali e vai sucessivamente atingindo várias camadas aqui da sociedade, atrapalhando, né, como um todo. E assim, a Exatamente. saúde, ela simplesmente é a base para nossa vida. Então, se você não tem, você simplesmente vai perdendo o resto que você tem. Exatamente. Você vai perdendo o resto. É literalmente a É, base. Sobre cirurgias bariátricas, eu trouxe rapidamente um dado. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, em 2022 foram 74 mil cirurgias. Com os planos, 65 mil, e no Sistema Único de Saúde está chegando a 6 mil, isso no ano de 2022. É pouco. nossa, é Aí aqui tá, pouco. um dado Aham, bem, né, bem chuto. É, enxuto ali. E só que aqui eu trago um que já vai na contramão. Segundo o Ministério da Saúde, a população que sofre de obesidade é um quarto da população, 24,3% da população. Então, se nós pegarmos esses 203 e vamos arredondar as contas, né? Porque humanas, né? Quem é bom em humanas não conversa muito com a matemática, mas mais ou menos 50 milhões de pessoas aí vai dar um quarto. Então, 50 milhões de pessoas obesas é para muita gente. apenas É muita gente. 74 mil cirurgias bariátricas aí no ano de 2022. É, e como Claro que contrasta, né? não estou Poucas dando, né? cirurgias, né? Com muita gente Exato. obesa. É, Exato. E aqui eu falo do sentido de não estou dizendo, obviamente, né? Eu sou advogada, não sou médica, não estou dizendo que uma coisa é solução para outra, mas eu estou dizendo que essa população que precisava de nutricionistas, que precisava de médicos, que precisava de nutrólogos, de psicólogos muitas vezes, psicólogos. Uhum. porque vai chegar agora na sua Exatamente. área sobre E, isso. e existe um medo, né, por trás da Ela cirurgia, um medo de continua morrer, um obesa. medo. Uhum. Isso. E muitas vezes não é necessária. Se houvesse um tratamento de saúde ali para evitar que Um se chegasse, suporte. Exatamente. né, nesse ponto de precisar da cirurgia para não ocorrer algo pior, a gente nem precisava da cirurgia, só que não tem. A gente Uhum. vem de novo para a psicologia, que pode também explicar distúrbios alimentares aí, né? Já é Uhum. algo que Uhum. chega a É, você. dentro desse tema, a gente vê que um a cada 5 jovens tem algum transtorno alimentar. Então, a gente vê uma prevalência muito grande no meio dos jovens. Aí não entra só a Uhum. obesidade, né? Entra também a anorexia, por exemplo, né? A anorexia nervosa, no caso, que é um transtorno alimentar. Então, a gente vê também que essa pressão, né, da mídia, existem muitas coisas influenciando Redes nesse, sociais, né, né? redes Farma, sociais, né? Então, assim, é claro que existe todo um contexto, mas é um número alto, um a cada 5 jovens, né? E a ainda maior parte da população é jovem ainda, Bruna. Então, né, são tem outros milhões de brasileiros, né? exatamente. E é interessante porque 4,7% da população tem algum transtorno mental associado com a alimentação. Então, 4,7% é um número muito alto de pessoas, são mais ou menos 10 milhões de brasileiros que têm transtorno, não apenas obesidade, porque a pessoa pode ser obesa e não ter um transtorno ligado a isso. Por exemplo, o Perfeito. transtorno de compulsão alimentar não necessariamente está ligado com a obesidade, né? Mas uma pessoa que tem um transtorno chega ao patamar de 10 milhões de brasileiros, segundo dados da OMS. Então, assim, é um número bem alto, né, de pessoas Alarmante. com esse sofrimento, Que tem né? algum tipo de distorção de imagem, né? Distorção de imagem também, que tá tudo interligado, na Tá verdade, tudo né? interligado ali, Tá né? tudo interligado, exatamente. Porque alguns transtornos, eles têm como sintoma essa distorção, né? Então, a pessoa se enxerga de uma forma diferente do que ela exatamente é. É. E Então, a com o gente... né, de rede É, social e imagem exatamente. 24 por dia ali, é É, quase que é quase que impossível, né? Você não dizer, nossa, mas será que tá certo, né? A maioria das pessoas a maioria, mas não é das pessoas. É muitas vezes as pessoas que você vê ali com vários tratamentos de imagem, ângulos, tem toda uma campanha publicitária por trás das marcas que existe leva muitas coisas.
É que difícil vão até de se distorcer, né, fazer a pesquisa, porque são muitas variáveis interferindo, variável. né? São muitas variáveis naquela pessoa específica, né? Então a gente não sabe exatamente qual é o gatilho que leva, né, a pessoa a desenvolver aquele determinado transtorno. Pode ser, é multifatorial, então envolve um Aí que contexto faz de necessário vida. profissional, Exatamente. É por Lúcia. isso que o Aí que que a gente faz estava necessário. falando, a necessidade de ter um apoio, né? Uma rede de apoio, nutricionista, psicólogo, pessoas para acompanhar essa pessoa, né? Que vai se submeter, por exemplo, a uma cirurgia. É completamente inviável, né? A gente pensar em fazer algo, um procedimento de grande porte, sem ter todos esses profissionais acompanhando, né? Muitas vezes Exatamente. a gente é exatamente isso que a gente busca, né? É o Uhum, suporte para esse uhum, paciente. Porque é um uhum, paciente, no meu caso, é um cliente que chega precisando de um tratamento de saúde e precisa do suporte do profissional. E não é de um uhum. profissional, é de cinco, quatro, três profissionais, que somente o sistema público ou o plano de saúde pode fornecer, porque no Exatamente. particular, desembolsando isso, nós estamos falando de uma população brasileira, a maioria pobre. Então, é uma população que não tem, né, essa disponibilidade econômica para conseguir custear tudo isso. Exatamente por isso aí que vem a função do Estado para fornecer Uhum, pelo sistema, uhum, ou das empresas privadas de assistência médica. De uhum. fato, que assusta. É. Tem um outro assunto ainda que pincelei aqui hoje apenas para a gente ter esse início, né, esse primeiro encontro, sobre o autismo. Um assunto hoje um pouquinho mais debatido, mas ainda muito desconhecido, muito desconhecido. E quando eu te falar qual é a data da pesquisa, aí sim que impressiona. A última pesquisa foi feita pela OMS em 2010, para vocês verem o tanto que é uma coisa destoante da realidade, defasada, obsoleta, é uma coisa antiga. Quantas outras coisas já mudaram, né? A gente tá falando de 14 anos, gente. 14 anos. Nessa época lá, 14 anos atrás, foram feito estudo, fizeram um estudo, 2 milhões de brasileiros possuíam o autismo, né? Tem o autismo. Mas isso lá em 2010, né? Aham. Então, olha o quanto é uma porcentagem já era muito grande ali na época, para a época de 14 anos atrás, mas hoje, com certeza, esse número aumentou consideravelmente. A gente pode ver pela realidade, pelo dia a dia, a demanda, né? A demanda nos planos de saúde, a demanda no SUS, Uhum. das indo atrás do tratamento para seus filhos, das Sim. pessoas às vezes adultas, pessoas Uhum. adultas que cresceram sem sequer saber Exatamente. ter E é diagnóstico. aí que está o ponto. Porque assim, se a gente parar para pensar, aqui os dados que eu coletei sobre isso da OMS, uma em cada 100 crianças tem autismo. São cerca de 70 milhões de pessoas no mundo com esse transtorno. Isso não engloba as pessoas que têm um diagnóstico errado e um diagnóstico que nunca foi recebido. Uma pessoa que não tem diagnóstico, mas tem o autismo, tem o Mas transtorno, né? Então, é um número alto, né? E se a gente pensar, ainda existem mais pessoas além desse número que a gente trouxe, né? com Além certeza. dos diagnósticos tardios. Muitas pessoas estão com um diagnóstico agora e mais para frente vão descobrir que, na verdade, era autismo. Então, é uma coisa que está cada vez mais presente na nossa sociedade, né? E a No dia a gente, dia, né? exatamente, e a gente precisa acolher essas pessoas que também cuidam, porque a tendência de uma pessoa que tem alguém com esse transtorno na família é muitas vezes de ficar mais reclusa, né? De evitar sair, porque não sabe como os outros vão julgar aquilo, aquele comportamento. Então, aí a gente já volta o olhar para esses familiares que muitas vezes estão mais reclusos e acabam desenvolvendo também transtornos como a depressão, como a ansiedade, né? Porque cortam atividades que são prazerosas Perfeito. da vida. E não porque querem, mas porque é difícil mesmo. É E além difícil do, mesmo. o que me chama a atenção é que além da pressão interna e familiar, da casa em si, da rotina, do dia a dia, aquela pressão dentro da casa, porque há uma pessoa que demanda cuidados, demanda tempo,
tem consultas, tem psicólogo, tem psiquiatra, muitas vezes, tem médico, tem nutricionista. Além de toda a configuração da casa ser afetada, essa Sim, pessoa, sim, sim, tem que lidar com a demanda externa, com uma demanda de terceiros que olham para ela, né, com um olhar de vários julgamentos ou várias ali, exatamente, exatamente. premissas, né, Uhum, e uhum, opiniões acerca da vida daquela pessoa que já está tão fragilizada, que já está uhum. tão cansada muitas Exatamente. vezes. A gente fala dessa questão do cuidado, né, que os cuidadores têm que ter com a sua saúde mental também. A gente entra em um outro dado relacionado com a depressão. Que, assim, de forma geral, acho que todo mundo sabe que a depressão, ela é o pessoal fala, o mal do século, né? Talvez ele seja o transtorno mais conhecido. Na verdade, a depressão, o transtorno se chama transtorno de depressão maior, que seria esse que a gente conhece por depressão, porque existem vários transtornos depressivos. Esse é um Uhum, deles, né? E a sim. depressão, o que mais me chamou a atenção enquanto eu estava coletando esses dados é o aumento que teve com a pandemia. Então, a pandemia trouxe, assim, é, um aumento muito grande de casos de depressão, de casos envolvendo suicídio. Então, é algo que me fez pensar o quanto isso nos afetou, né? Pelo que nós vivenciamos, né? Tanto o luto, não só o luto, mas também o contexto que a gente estava inserido, né, Bruna? De não poder ter contato com outras pessoas, de deixar atividades que antes eram reforçadoras, como alimentação, esporte, né? Contato com outras pessoas. Então, eram atividades que nos causavam prazer e tiveram que ser cortadas assim abruptamente. Do dia Tudo para a isso noite. cooperou, né, com esse aumento da depressão. Então, depois da pandemia, o transtorno aumentou em 25%. É muita É um coisa, aumento muito muita considerável. coisa. E assim, nós já tínhamos uma população depressiva, né? Com vários, Exatamente. lá no início, né, da nossa conversa, a gente estava falando sobre com a saúde mental no Brasil, ela já vem debilitada. E agora a gente traz um adendo ainda, um 25% a mais da depressão pós-pandemia. Aham. É um dado que É, assusta, é, é um só, dado 11,7 milhões de brasileiros sofrem com depressão. que é muita coisa. E esse número tende a triplicar nos próximos anos, de acordo com estudos levantados pela OMS. Então, assim, é um número bem alto, né? E aí a gente entra na questão do suicídio, né, Bruna? Porque hoje os dados trazidos pela OMS é de que uma pessoa a cada 40 segundos tenta cometer suicídio. Meu Então, Deus. assim, é um número assustador. Para mim, é E é assustador. assustador. E a Assustador. gente pensar que isso aumentou na pandemia, eu ouvi notícias de que era uma pessoa a cada 20 segundos. Então, é um número muito, muito grande de pessoas em Alarmante. sofrimento, alarmante, em sofrimento. E aí é engraçado, porque a OMS, é interessante pensar, ela tinha uma previsão de que em 2020, aproximadamente 1.053.000 pessoas teriam cometido ou tentado cometer suicídio. Só que ela não contava com a pandemia. E aí a pandemia veio e aproximadamente 2 milhões de pessoas tentaram ou cometeram suicídio no ano de 2020. Então o número foi muito maior do que a previsão que a OMS tinha feito. E assim, é um dado que, isoladamente, né, nós estamos falando dessas pessoas em sofrimento, e Uhum. novamente traz todo o ciclo de pessoas em volta que também vão sofrer por esse fatídico dado. Sim, Então, assim, sim, todo um ciclo ali, né, de pessoas com que estão certeza. Que entram e em que sofrimento também. em sofrimento também diretamente. Então, além das Exatamente. demandas naturais da vida do dia a dia e tal, econômico-cultural, da vida em si, nós ainda temos mais esse dado. Mas esse É, sofrimento. um É. dos dados que eu trouxe aqui para a gente também falar rapidamente sobre a depressão, só que no pós-parto, que é algo muitas vezes debatido, mas ainda não tem a devida importância no contexto, né, nesse contexto. Segundo a Fiocruz, né, a Fundação Oswaldo Cruz, no Brasil, 26,3% das parturientes elas apresentam sintomas de depressão pós-parto. Novamente,
É muita coisa. É muita É, coisa. Teve 20, quase 30% aí, né? Se a gente arredondasse um pouquinho para mais. Então, uma em quatro mulheres relataram esses sintomas de depressão pós-parto. E aqui eu trago uma reflexão sobre a pandemia, né? As mulheres que ganharam exatamente, bebê durante a pandemia. exatamente. E as mulheres que sofreram violência obstétrica na pandemia, que foi um momento que, por exemplo, os companheiros não poderiam acompanhar, por exemplo, durante um trabalho de parto, eles não podiam entrar muitas vezes dentro ali do ambiente hospitalar. Então, aquela mulher passava por aquilo sozinha, Por tudo entendeu? O sozinha. que aumenta ainda mais a chance de desenvolver uma depressão pós-parto, por exemplo. Então, a pandemia influenciou muito nesses números, muito. Aqui nós esclarecemos que, claro, a pandemia foi um episódio mundial que contribuiu para que houvesse essa proibição temporária, momentânea aí, né, de ter um acompanhante junto com Exatamente. a Era um grávida. momento, era um momento Entretanto, em que era necessário por condições, né, e relações sanitárias, não tinha como, não mas tinha como de outra forma. cooperou para aumentar Entretanto, né, o número. cooperou para aumentar. Entretanto, eu quero só trazer aqui, né, e reforçar esse direito. A grávida tem direito de ter uma acompanhante em todos os procedimentos relacionados à gestação. É claro que, como a gente estava falando, né, na época da pandemia, teve uma exceção aí a essa regra, mas hoje ainda eu vejo muitos casos de grávidas que são cerceadas do seu direito de ter um acompanhante durante os exames, no pré-natal, durante o parto, pós-parto. E esse acompanhante, ele tem um papel fundamental ali para aquela grávida. Hospital, nem o SUS, nem o plano, eles não podem determinar algo ao contrário. Essa grávida tem esse direito. E são outros direitos também que quase que desconhecidos, como, por exemplo, eu trouxe aqui, né, para falar rapidamente sobre a FIV, a fertilização in vitro. As grávidas, ou aliás, as mulheres que pensam em engravidar, que querem engravidar, podem usar o FGTS para conseguir Tá? custear o tratamento, que é um tratamento caro, né? Então, é um direito também que raramente eu vejo uma ou outra mulher que está tentando engravidar sabendo dele, né? Trago aqui por conta disso novamente. Nós temos uma completa desinformação, uma falta de informação em todas as áreas aqui da saúde, praticamente, e o quão isso afeta diariamente toda a nossa população e a saúde mental dessa população que Sim, entra em sofrimento cada vez que esses episódios se renovam, se sim, repetem outra vez sim. causam mais desinformação, E aí porque a as gente pessoas fica vão nesse ciclo de acreditar que é sofrimento, né? aquilo, né? As pessoas acreditam, não, tá certo, não tem nada de errado, eu não tenho, né? Exatamente. Eu não tenho do que reclamar. Eu vejo muitas, mas não tenho do que reclamar, doutora, por conta disso, daquele. Você vê assim que o seu direito, ele não é um favor, ele não é um privilégio, ele é um dever. Eu costumo escrever isso lá no Instagram, até às vezes em letras maiúsculas. É um dever do Estado, é um dever do convênio médico, né? O seu dinheiro, ele não está indo para uma conta ali para ser juntado, não. Ele está indo para 20 contraprestação para o consumidor, né? E pelo Estado está vindo uma contraprestação do seu tributo, que fique muito claro, Exatamente. Nós pagamos não é um por isso. favor, né? É um privilégio. Eu trouxe algum dado aqui também pincelando sobre a violência obstétrica, quando a gente estava falando. Em primeiro lugar, a ausência de informação e de reconhecimento dos procedimentos que configuram a violência obstétrica. Já conversei com muitas mulheres que falam: doutora, o que é violência obstétrica? O que é isso? Ou seja, Não sabem. gente, não sabem. Às vezes passam por cada coisa, quando você vai escutar alguns relatos, né? Você que já engravidou, que agora está gestante de novo, com certeza você vai ter mais pessoas ali em volta, né, que estão vivendo a mesma fase de vida e pode até às vezes falar mais, né, sobre essas experiências que as pessoas chegam e falam: porque foi assim, porque foi assado. E quando a gente escuta, você custa acreditar que ela, nossa, tá falando sério. E O ela nem nosso sabe, povo é um né? povo sofrido, né, Bruna? Então, geralmente a pessoa, quando sofre alguma coisa assim, é tanto sofrimento na vida daquela pessoa
que ela sequer percebe que ela está sendo vítima de uma violência, né? Então, muitas vezes vai um trabalho terapêutico para a pessoa perceber, não, eu fui cerceada no meu direito, ou alguém ultrapassou um limite que era meu, que não deveria ter ultrapassado, que me causou constrangimento, mas no momento eu sequer percebi, sabe? Então, assim, é um trabalho árduo. Eu acho que é um tema muito, muito interessante para a gente trazer em algum momento. Quero contar minha experiência pessoal também com isso. E assim, são dados alarmantes, né, Bruna? Nós E, vamos, conforme, né, as nossas conversas forem se desenvolvendo aqui nos próximos encontros, eu acredito que nós vamos conseguir tratar muitas vezes desses assuntos com que não certeza. são faláveis, né, muitas vezes para a população em geral, porque, como você disse, a pessoa muitas vezes está inserida num sofrimento tão grande que a mente dela tá como se fosse, assim, eu estou falando a minha opinião leiga aqui, né? Ela está como se fosse blindada para sobreviver àquele episódio. Então ela sequer analisa, ou pensa sobre ele, ou se posiciona sobre ele. Ela, não, eu vou sobreviver. Aquele instinto de sobrevivência ao caos. E depois que passa, nós vemos a conta chegando. Nós É. vemos a conta chegando em todos os patamares aqui, né, da psicologia, que a psicologia pode explicar. E são assuntos que são pouco falados. Então, quando esse momento chega, a pessoa não sabe o que fazer, porque ninguém falou, ninguém ensinou, a pessoa não sabe como lidar com aquilo, né? Tudo Então, normal. é por isso que é importante esse debate que a gente está tendo, e eu acho que foi muito enriquecedora a nossa conversa, né? No sentido, mesmo que seja só para trazer dados, mas a gente trouxe dados muito relevantes e que nos fazem pensar, né? Sobre Pensar. muitos pontos E tem sensíveis, um quadro ali, né, né? da qualidade dos assuntos, né, dessas áreas que se tocam. Porque aqui, quando a Exatamente, gente fala de dados aqui em estatísticas, nós temos um pouco mais de realidade e luz para os vários temas, né? Porque exatamente. falar acontece isso, acontece aquilo outro. Tá, mas dados, cadê os dados? Estão aqui. E são É. alarmantes, né? É por isso que nos próximos encontros a gente vai selecionando esses temas, né, mais sensíveis e Uhum, ponto a ponto aí trazendo mais luz sobre esses assuntos. Convido também, né, você que uhum, assistiu a conversa, a participar aqui nos comentários, a comentar dúvidas, sugestões lá no Instagram sim. também. Ter um imenso prazer te responder. Acredito que para a Deixe Laís seu também. like para apoiar nosso trabalho. É Mas é sério, verdade. gente, deixa aí seu comentário, sua experiência. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que a gente possa ajudar dentro dos limites, né? Eu principalmente por ser uma estudante ainda, né? Por ainda estar nesse processo, mas deixa aí seus comentários, né? E suas experiências, Se eu porque isso é puder muito ajudar aí enriquecedor para também. a gente. E Isso, até algo. indicação de temas, né? Que a gente possa Nossa, trazer, levantar aqui. eu ia falar isso agora. Os temas são extremamente relevantes e dentro deles tem muita coisa também, É, né? é, Então, com certeza que nós vamos adorar, né, ver esse comentário. Às vezes, indicação até de um filme, de um livro. Então, com certeza exatamente. vai enriquecer bastante aqui pra gente. A gente vai ficar feliz e vai responder e vai trazer, né, posteriormente à tona aí o assunto. É isso, né, Bruna? Foi muito legal o É isso. nosso primeiro Muito papo. Muito bacana. bom. E a E gente se logo vai ter encontra mais. no próximo. Tchau, tchau, Ótimo. Bruna. Tchau, pessoal.